Fala pessoal, vamos aqui para a terceira parte desse revisaço MPU 2018, Ética Pública. Vocês sabem que dentro do tópico ética veio improbidade administrativa, veio a portaria de número 98 de 2017 da PGR, veio a 8.112 também na questão do regime disciplinar. Então, pessoal, como eu tinha dito que eu traria a portaria, demorei, mas eu trouxe aqui. Mas antes disso, antes de começar aqui, presta bem atenção. Aí embaixo na descrição vai ter um link com um drive, para o Google Drive, onde eu coloquei centenas e centenas de questões. E na parte de ética, eu coloquei a portaria da PGR. Então, se você é um cara que, consegue ler, são 7 páginas. Na verdade, são 7 páginas porque eu imprimi aqui só a frente, eu não imprimi frente e verso. Então, o que acontece? Se você, pô, tem facilidade para ler, cara, enfim, se você está estudando para concurso público, provavelmente você já lê bastante. Mas caso você está no início ainda, cara, e assiste essa aula. Se não, é muito bom você dar o like, é muito bom você se inscrever no canal, é legal, isso aí me ajuda, me deixa animado quando vocês comentam, quando vocês dizem que, foi legal, mas a ideia aqui é ajudar vocês. Então, se você, se você achar melhor, vai lá e já lê, cara. Lê aquilo lá em 5, 10, 15 minutos. Depende da forma que você lê, do seu hábito de leitura. Você consegue matar o que eu vou estar falando aqui por um tempo. É claro que aqui eu trouxe mais esquematizado. E tem pessoas que assimilam melhor visualizando do que só lendo assim. Então, enfim, tá aí minha dica. Mas de qualquer forma, o vídeo vai estar aí. Espero que vocês gostem. Eu procurei trazer mais, mais esmiuçado assim. Trouxe as partes que eu considero mais importantes, retirei algumas. Mas quer dizer que você não deva ler? Não. Estou dizendo que você tem que ler. Mas você tem que ter em mente também que a portaria da PGR está dentro dos conhecimentos básicos. Não é a matéria mais importante, mas eu também não digo para você desprezar. Pega, lê a lei, assiste essa aula, entendeu? Que eu vou estar falando sobre os detalhes, vendo, apontando algumas coisas que eu considero mais importantes. Eu considero, não estou dizendo que seja necessariamente mais importante, beleza? Então fica aí só essa observação, sem mais falatório, vamos lá. Portaria 98/2017 da PGR diz o seguinte: fica aprovado o Código de Ética de Conduta do MPU e da ENSPU. Os casos omissos serão resolvidos pelo PGR. Então, ou seja, os casos omissos que não estão dentro desse código vão ser resolvidos pela PGR, Procurador-Geral da República. Beleza. Eu separei aqui meio que um sumário temático aqui para vocês entenderem. O primeiro capítulo vai falar sobre disposições preliminares, o segundo vai falar dos objetivos, o terceiro dos princípios e valores, o quarto das condutas, o sétimo das vedações, o sexto das comissões permanentes de ética e o sétimo disposições finais. Se eu fosse apontar aqui, como eu disse, são poucas páginas, acho que dá umas 4 páginas. São 7 páginas que eu imprimi aqui só a frente, não imprimi frente e verso. Aqui as comissões de éticas, as vedações sempre caem. E princípios, entendeu? Das condutas fica meio que óbvio, entre aspas. Dos objetivos, disposições preliminares e disposições finais. Então, se fosse apontar os capítulos que eu acredito que eles podem cobrar questões desse aqui, pode cobrar de tudo, né? É óbvio, mas principalmente das vedações, porque vedação, sempre que é proibido, eles acabam cobrando. Das comissões, porque fala dos integrantes. Enfim, vamos lá, vamos prosseguir. Capítulo 1 das disposições preliminares. Este Código de Ética de Conduta estabelece os princípios e as normas de conduta ética. Meio óbvio, né? O código é aplicável ao quê? Aos servidores do MPU, deixa eu pegar aqui o marca-texto, servidores do MPU, Ministério Público da União, e da Escola Superior da União, a ENSPU, bem como os colaboradores que prestarem serviço a esses órgãos, por força de lei. Perceba aqui, eita, fiz uma lambança aqui. Perceba aqui que
em sentido amplo, ó. É a mesma coisa do código de ética lá, do decreto 171, né? Diz o quê, ó? Bem como os colaboradores que prestarem serviço nesses órgãos, por força de lei, contrato ou de qualquer ato jurídico, de forma temporária ou permanente, ainda que sem retribuição financeira e sem prejuízo da observância dos demais deveres e vedações legais e regulamentares. Então, o sentido aqui é amplo. O sentido é amplo. Eita, amplo. Beleza? Que fique claro. Sentido de quê? De servidor aqui. Sentido amplo. Então, esse código é aplicável aos servidores em sentido amplo, por força de lei, contrato de qualquer ato jurídico de forma temporária ou permanente. Beleza? Vamos lá. Capítulo 2. Capítulo 2 fala do que é o artigo 2º, né? Fala dos objetivos. Este código de ética tem por objetivo o quê? Tornar claras e explícitas normas de ética de conduta que regem os servidores colaboradores da MPU e da Escola Superior do Ministério Público da União, no exercício de suas funções institucionais ou contratuais, bem como função delas. Inciso 2. Contribuir para a formação e reafirmação dos valores éticos desejados pela MPU, orientar as condutas, comportamentos comuns indispensáveis ao trabalho em equipe, gestão participativa e clima organizacional. Reduzir a subjetividade e a interpretação de normas éticas, de forma a indicar maior clareza e objetividade no atendimento da administração, buscando compatibilizar os valores individuais dos servidores, buscando compatibilizar os valores individuais dos servidores com os valores adotados pelo MPU e a Escola Superior do Ministério Público da União. Determinar a criação da comissão de ética a partir da vigência deste, responsável por zelar pelo seu fiel cumprimento, a qual funcionará como instância consultiva. Isso aqui pode ser muito bem cobrado. Olha só, determinar a criação de comissão de ética permanente a partir da vigência desse, responsável por zelar pelo seu fiel cumprimento, ao qual funcionará como instância consultiva e deliberativa. Por isso que eu coloquei em vermelho aqui. Outra observação, vou colocar o PDF aqui desses revisaços aí. Isso vai te auxiliar, tá? Não estou dizendo para isso substituir a sua leitura de lei, enfim, o seu material. É só para te auxiliar. Beleza. Vamos lá, dos princípios. Legalidade. Tá lá na lei, tá, galera? Tem um texto maiorzinho aqui falando lá sobre legalidade. Eu só trouxe, no caso, a síntese do que é legalidade. Agir conforme a lei. Impessoalidade. Não praticar atos visando interesses pessoais. Você não pode praticar atos visando interesses pessoais. Nossa, caiu aqui o negócio aqui. Beleza. Não praticar atos visando interesses pessoais. Outra coisa aqui impessoalidade, não praticar atos visando interesses pessoais. Moralidade. Todos devem respeitar os princípios éticos da razoabilidade e justiça, devendo atender aos ditames da conduta ética e honesta, do decoro, da boa-fé, das regras que assegurem boa administração. Beleza, moralidade. Lisura. Vou até colocar em outra cor aqui Botei em vermelho. Vou botar aqui em verde, em verde. Eita, ficou tosco isso aqui. Deixa eu ver aqui. Acho que vai cobrir também. Vai amarelo mesmo. Enfim. Lisura. Por que eu coloquei lisura aqui completo? Por quê? Porque não tem no código de ética lisura assim dessa forma. Então, esse pode ser sim um ponto a ser cobrado. Aí vai falar lá que a lisura não é, ou então fala que é, e você tá pouco familiarizado. E a lisura lisura é o valor que vai além do cumprimento da estrita legalidade dos atos, na medida que abarca valores éticos e morais. Está dentro do decreto 171? Está dentro do decreto 171, mas não está explícito.
não está expresso lá, lisura, entendeu? Mas sim, tem a ver com valores éticos e morais. Então, lisura aqui é um ponto importante. Transparência. Transparência também. A transparência, poderia dizer a publicidade, né? Mas no caso aqui veio como transparência. O objetivo é corroborar a divulgação de informações. Divulgação de informações, tanto entre suas unidades quanto a sociedade, visando a promoção, visando o quê? A promoção do desenvolvimento de cultura interna e intercâmbio de informações para fortalecimento da atuação institucional e do controle social, ressalvado, isso aqui é importante, os casos de sigilo legalmente previstos. Perceba que lá no Código de Ética também fala sobre a publicidade, aqui é transparência, mas no caso da publicidade também ressalvando os casos de sigilos legalmente previstos. Vamos lá. Eu estou fazendo só esse paralelo assim por comparação, entende? Para você entender que uma coisa ligada à outra. Então, você tem que ficar meio que ligado no que diferencia um do outro, entendeu? Nos pontos diferentes. Os que são iguais, dá para você meio que assimilar com mais facilidade. Urbanidade. Urbanidade trata-se da polidez, educação, cortesia, gentileza, civilidade no comportamento das pessoas ao atender as demandas internas e externas. Beleza, pessoal. Essa aqui é a parte de princípios. A parte de princípios está no artigo 3º. Esqueci de colocar aqui, ó. Está no artigo 3º. Aqui. Beleza? Então, prossigamos. Das condutas, artigo 4º. Atender a demanda ética, imparcial. Eu cortei aqui, tá, pessoal? Você lê aí. Como eu falei, teve algumas coisas que eu... Deixa eu beber uma água aqui, que senão eu vou morrer. Perdão, vamos lá. Eu cortei aqui algumas coisas. Então aqui, atender a demanda ética, imparcial. Atender a demanda, aí botei reticências, ser ética, imparcial, ser probo, efetivo, sendo vedada qualquer atitude procrastinatória, ou seja, que requer atraso, você ficar atrasando o serviço, ficar morcegando, né? Discriminatório ou que favoreça indevidamente alguma parte. Então, isso aqui é das condutas. Ele espera que você atenda a demanda, seja ético, seja imparcial, seja probo, efetivo, sendo proibido qualquer atitude procrastinatória, discriminatória. Enfim, das condutas são meio que, como pode dizer, óbvias, né? Que você deve agir, o modo que você deve agir dentro do serviço público e dentro do MPU. Não utilizar indevidamente informações obtidas em decorrência do trabalho para benefício próprio ou de outrem, atuar com imparcialidade, repudiar, isso aqui é interessante, repudiar atitudes discriminatórias ou preconceituosas de qualquer natureza relativamente à etnia, sexo, religião, estado civil, orientação sexual, faixa etária ou condição física especial ou quaisquer outras formas de discriminação. Importante também declarar-se, esse aqui eu botaria um asterisco, declarar-se impedido ou suspeito em situações que sua independência ou imparcialidade possam estar prejudicadas para o desempenho de suas funções, observando as hipóteses legais. Por que eu coloquei um asterisco? Porque pode contar uma historinha, entendeu? Dar aquela enrolada. Por isso eu colocaria um asterisco nisso aqui. Vamos lá. Contribuir com o clima institucional. Aí tem mais lá no negócio, você vai ler lá. Valorizar e promover um ambiente de trabalho harmonioso. Não aceitar ajuda financeira, presentes, privilégios, empréstimos, doações ou outra vantagem devida para si e seus familiares quando oriundos aqui eu vou até marcar, quando oriundos de possíveis interessados nos serviços institucionais prestados, não se considerando presentes os brindes sem valor comercial ou aqueles distribuídos por entidades de qualquer natureza, atitude de cortesia, propaganda ou divulgação por ocasião de eventos ou datas comemorativas. Então esse aqui também é o outro que eu colocaria um asterisco, ficava atento, entendeu?
Por quê? Porque a primeira parte é meio óbvio, mas a segunda ele pode colocar que todo e qualquer presente, entende? Não, todo e qualquer tipo de presente, privilégio, enfim, vai falar que todo e qualquer tipo é vedado. Não, ele tá falando, não sendo considerado presentes ou brindes sem valor comercial, presentes ou brindes sem valor comercial ou aqueles distribuídos por entidades de qualquer natureza. Perceba, se ele for cobrar exceção, ele vai deixar explícito na questão. Se ele não falar nada da exceção, vai estar errado. Digamos que essa primeira parte aqui seja uma afirmativa e a outra seja a segunda. A primeira estaria certa e a segunda também estaria certa. Entendeu? Por quê? Porque ele não falou da. Ele não, ele não perguntou da exceção, entendeu? Eu não sei se ficou claro aqui. Mas enfim, é só você ler. Não aceitar ajuda financeira, presentes, privilégios, empréstimos, doações, indevidos ou oriundos de possíveis serviços institucionais prestados. Beleza. Aí não se considerando presente, se ele colocasse assim, ainda, ele trocava esse não se considerando, ele falava, e ainda que sejam presentes brindes, tá entendendo? Incluindo essa exceção aqui no rol do que é vedado, entendeu? Do que não deve se aceitar. Então, beleza? Então, fica atento aí. Pode parecer bobeira, mas pode ser objeto de prova. E geralmente são essas coisinhas assim, bobinhas que acabam pegando, entendeu? Então, vamos lá. Prossigamos. Aqui estão os outros incisos, que eu não coloquei aqui. Cabe a você ler. Vamos lá. Das vedações, artigo 5º, aos servidores do MPU e da Escola Superior do MPU. É vedado. É vedado. Das vedações. Vedação é sempre um tópico muito cobrado. Vamos lá. Ser conivente com erro ou infração é vedado. Divulgar estudos. Fazer uso. Esse divulgar estudos, no caso aqui, gente. Esse no caso aqui, cadê? No caso de divulgar estudos, eu até anotei aqui, ó, das vedações, divulgar estudos. Eu não escrevi, né? Mas vamos lá, vou colocar aqui para você. Divulgar estudos, pareceres e pesquisa ainda não tornados públicos sem prévia autorização. Então, ou seja, são estudos, pareceres que ainda não tenham sido tornados públicos sem a prévia autorização. É nesse sentido. Eu coloquei só divulgar estudos, a pessoa pode pensar, só divulgar estudos, mas é nesse sentido, tá lá no inciso segundo, né? Tá em ordem aqui, ó. Esse aqui é o primeiro. Por isso que eu falo que você tem que ler lá, entende? Tem algumas coisas que eu cortei para só pegar a parte mais importante. Fazer o uso, divulgar, mesmo após ter deixado o cargo. No caso aqui é o inciso terceiro, fala fazer uso, divulgar ou facilitar a divulgação de informações sigilosas ou estratégicas de que tenham tomado conhecimento em razão das atividades exercidas no cargo ou função, mesmo após ter deixado o cargo. Isso aqui, como eu falei, é meio óbvio, mas tem que ler lá para você não ficar com dúvidas. Apresentar como de sua autoria ideias, projetos de outra pessoa. Esse aqui, apresentar-se no serviço embriagado. Isso aqui está no código de ética lá, decreto 171, sob efeito de substâncias psicoativas, bem como fazer ou portar qualquer tipo de substância entorpecente. Vamos lá. Manifestar-se em nome da instituição quando não autorizado pela autoridade competente nos termos da política interna de comunicação social. Falar em nome do MPU sem estar devidamente autorizado, né? Pela entidade a representar. Então isso aqui também é vedado. Beleza? Artigo 5º, isso aqui é o das comissões permanentes de ética. Artigo 6º. Vamos lá. Cada ramo do MPU e da Escola Superior do Ministério Público deverão instituir e regulamentar procedimentos inerentes ao funcionamento das respectivas comissões permanentes de éticas. Calma aí, pessoal, deixa eu beber mais uma água aqui. Vamos lá. Cada ramo do MPU de éticas.
comissões permanentes de ética, as quais deverão implementar e gerir este código. Beleza. Vamos lá. Comissão permanente de ética. Eu acabei esquecendo de colocar o efeito aqui. É composta de 3 servidores. Isso aqui é importantíssimo, tá, pessoal? Eu vou colocar aqui um asterisco também, uma estrela, uma seta, enfim. Das comissões permanentes de ética, está no artigo 6º. Você dá uma lida lá. É composta de 3 servidores titulares e os respectivos suplentes. Eles têm que ter o quê? Idoneidade moral, não ter sofrido penalidades disciplinares, e um deles vai ser designado para a função de quê? Presidente da Comissão Permanente de Ética. Vamos lá. Quem são os integrantes da Comissão Permanente de Ética? São servidores públicos estáveis, do quadro de pessoal do Ministério Público da União e da Escola Superior do MPU. Mandato dessas pessoas que estão integrando a comissão permanente é de 1 ano, permitida única recondução. Aqui, já vi diversas questões de ética, de outras coisas, direito constitucional, enfim. Você vai ver que os caras trocam única, colocam uma, então, uma não, põe mandar de 1 ano, permitida a recondução, entendeu? Ele tira o único e coloca a recondução, então pode ser várias, mas quando coloca única, é única, pô, tá no, então eles podem muito bem trocar esse único e colocar permitida a recondução, vai estar errado, entendeu? Então, eu botei em vermelho, geralmente aquilo que eu sei que podem trocar uma palavrinha ou outra e você cair, beleza? Fica atento aí. As comissões permanentes de éticas deverão ser constituídas no prazo de até 60 dias, contados da data de entrada em vigor deste código, beleza? Artigo 7º. Os integrantes da Comissão Permanente de Ética desempenharão suas atividades, ok, sem prejuízo do exercício das atribuições funcionais inerentes a seus cargos efetivos, funções de confiança ou cargos em comissão, ou seja, ele vai desempenhar as atividades da Comissão Permanente de Ética sem prejuízo do seu cargo, né, da sua função de confiança ou do seu cargo em comissão. Beleza? Então, foi aí comissões de ética, comissões permanentes de ética. E vamos agora do artigo 8º. Compete à comissão de ética. Orientar. O que compete à comissão de ética? Olha essa outra coisa importante. O que compete à comissão de ética? Eu escrevi errado aqui, tá? É orientar os servidores e colaboradores sobre o quê? Sobre as normas éticas. Beleza. É uma instância consultiva, ela fomenta, acompanha, auxilia. Aí você vai ler lá no negócio, vai tudo com relação ao que? A ética. Eita. Conhecer, propor, articular, apresentar, tudo aquilo que for começar com isso aqui, você vai ver que é o que compete à comissão de ética. Por isso, a importância de você ler. É pequeno, cara. Essa portaria é muito pequena. Essa portaria de número 98 da PGR. Então, das comissões permanentes de ética, compete a elas orientar servidores colaboradores sobre as normas éticas, instância consultiva, fomentar, acompanhar e auxiliar. Conhecer, esse é o artigo 8º. Artigo 8º. Beleza? Vamos lá, prosseguindo. Artigo 10. Uma vez verificados indícios de irregularidades administrativas na conduta do servidor, deverá, olha só, deverá, tá? A comissão dar ciência à autoridade administrativa competente, ok. Ficará suspenso da comissão até a conclusão do processo, beleza. O membro que vier assim indiciado, tá? Corrigindo, indiciado penal administrativamente. Então, o cara é membro da comissão de ética e ele foi indiciado penal administrativamente, ele ficará suspenso até a conclusão do processo. É nada mais do que o certo a se fazer, né?
Não é assim que acontece no Brasil, né? Mas é isso que deveria ser feito. Vamos lá, artigo 12. As comissões dos ramos do MPU e da Escola Superior do MPU. Eita, escrevi igual a minha cara aqui de novo. As comissões dos ramos do MPU e da Escola Superior do MPU se reunirão, se reunirão ordinariamente a cada 6 meses. Aqui, ó, cada 6 meses. Perceba que. Aí beleza. Aí digamos que isso aqui vira uma informação, vira um enunciado, cara. Isso aqui, certo ou errado. As comissões dos ramos do MPU e da escola superior do MPU se reúnem ordinariamente a cada 5 meses, a cada 12 meses. Por causa disso aqui, 6 meses você perde uma questão. Eles fazem isso? Fazem, cara. Ah, o SESP não faz isso. Vai nessa que não faz não. Então vamos lá. Sob a coordenação da Secretaria-Geral, assegurada a participação da entidade sindical no âmbito nacional. Então, artigo 12. E vamos lá, engole o choro aí, galera. Das disposições finais. Estamos acabando aqui, eu disse que seria breve, porque a portaria é pequena e não tem muito que eu ficar protocolando aqui só para o vídeo ficar grande. Então vamos lá, estou direto ao ponto das coisas. Todo ato de posse em cargo efetivo, o comissionado deve acatar as regras, eu botei refras aqui, olha só que absurdo, as regras deste código de conduta. Beleza? Então, todo ato de posse em cargo efetivo, o comissionado, aí tem a reticência aqui, tem mais coisas, né? Deve acatar as regras deste código de conduta. Artigo 14. O dispositivo neste código aplica-se a todos os contratos de estágio e de prestação de serviços celebrados no âmbito do MPU e da Escola Superior do MPU, cabendo a área de gestão de pessoas. É a área responsável pela contratação, dar conhecimento do seu teor, respectivamente, aos seus estagiários e colaboradores. Estagiários sofrem, não sei como é que é isso. Vamos lá, colaboradores, de forma a assegurar o alinhamento da conduta desses agentes durante a prestação contratual. Artigo 15. Compete à Comissão Permanente de Ética dirimir as dúvidas suscitadas na aplicação deste código no âmbito de cada ramo do MPU e da Escola Superior do MPU. Galera, chegamos ao fim. Eu falei que seria o mais sucinto possível nessa terceira parte aqui do revisaço de ética. Espero que vocês tenham compreendido. Espero que vocês baixem a portaria e leiam, entendeu? É pequeno. Você em 15 minutos, 20 minutos, você lê a portaria toda, até menos, depende do seu, da forma que você lê, seu hábito de leitura, né? Então, espero que vocês tenham gostado. Valeu e até a próxima. Lembrando que eu vou estar trazendo improbidade e a 8.112 na parte que está de ética, para terminar e encerrar isso aí, dessa parte de revisaço de ética pública. E fica atento aí que eu vou colocar também de administração geral e pública, e vou fazer o máximo possível para colocar AFO também. Beleza, galera? Espero que vocês tenham gostado. Valeu!